A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. Apresentação: José Carlos Felício. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, dia de São Canuto, segunda semana do Tempo Comum, e a Pastoral da Comunicação traz novamente o programa Minutos do Evangelho, programas inéditos agora, aqui nas rádios da nossa querida Ibirama. A Secretaria Paroquial está fechada, Só vai abrir novamente no dia 3 de fevereiro, férias, juntamente com o Padre Rafael. Então, Santa Missa apenas na Igreja Matriz, às 8 horas da manhã, aos domingos. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A Palavra do Senhor. Amados irmãos e irmãs, ouçamos o Evangelho desta segunda-feira. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum, enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo em pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir vai nos falar sobre a presença de Cristo no meio dos discípulos. Quando Cristo está presente no meio deles, eles estão em festa, porque o noivo está com eles. Mas, como o próprio Senhor disse, dias virão em que eles irão fazer jejum porque o noivo será tirado. De fato, aqui nós podemos entender de duas formas. A primeira delas, quando o próprio Cristo sai para a sua retirada, que logo mais vamos entrar no tempo da Quaresma, quando ele sai para se retirar sozinho em oração, então os seus discípulos fazem o seu jejum, ou então podemos entender também como o tempo vindouro, que é o tempo depois da ascensão de Cristo, ou seja, o nosso tempo. Esse tempo em que nós agora devemos fazer o jejum, estarmos mais próximos do Senhor, convertendo também os nossos sentidos para estarmos perto do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, sejamos sempre prontos e vigilantes, porque o vinho novo sempre é o vinho de Cristo, aquele que nos traz alegria. Confiemos em Deus, porque a alegria, sem dúvida, será nos dada. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Realização: Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.